Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. O assunto de hoje é a boa comunicação, a arte de comunicação. Como é que está a comunicação de vocês hoje, pessoal? Como que vocês estão se comunicando? Boa tarde quem está entrando agora, boa tarde. Hoje o assunto de hoje é a arte de se comunicar. Que nada mais é do que nós estamos fazendo agora, uma live, estamos se comunicando, falando sobre um determinado assunto. Boa tarde, fique à vontade, compartilhe essa live, divulguem, gente. Interagir também é comunicação, tá, pessoal? Já vamos falar um pouquinho, adentrar o assunto aqui, né? Para vocês entenderem. Boa tarde, boa tarde. Não é mais boa tarde, né? Quase 6h30. É boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite. Foi um erro de comunicação. Boa noite, já é 6, pessoal. 18h30. Boa noite, sejam bem-vindos a todos. O assunto de hoje é a arte da comunicação. Vamos falar um pouquinho do assunto. Já tem algumas pessoas que estão entrando aqui na live. E vamos falar um pouquinho da comunicação. A boa comunicação ela é clara, objetiva, empática e respeitosa, pessoal. Certo? A comunicação, eu vou ler um esboço aqui. A comunicação é um processo de transmitir e receber informações, né? E ideias, sentimentos, mensagens entre indivíduos. Tá? Nada mais é de compartilhar, se expressar, não é? Ela utiliza a linguagem verbal e a não verbal. Ou a escrita, né, pessoal? Aqui, ó, temos vários tipos de comunicação. A comunicação verbal é a falada ou a escrita. A não verbal são através de gestos, a postura, né, corporal, é a maneira que a gente está, né, a maneira que o nosso corpo reage, né, a determinado ambiente, a ocasião, né. A visual, pessoal, a expressão, a comunicação visual nada mais é do que imagens, vídeos, outdoor que a gente vê. Isso é um meio de comunicação. A digital também, que hoje são as mais usadas, e uma delas é a que nós está fazendo, que é uma live, né? Que é as redes sociais, e-mails, mensagens. Enfim, temos a interpessoal, né? Que é uma conversa direta, né? Entre indivíduos ou grupo, né, de pessoas. E mediática, que é através da televisão ou rádio. Nada mais é do que ver um jornal, música, ouvir um programa e por aí afim vai. Comunicação é algo que a gente usa no dia a dia, né, pessoal? Comunicação também ela é baseada entre locutor e receptor. Locutor seria nada mais nada menos do que aquele que transmite uma mensagem, né? O receptor é aquele que recebe, né? Recebe e interpreta a mensagem que é repassada.
Temos mensagens aqui, vamos ler a mensagem, depois respondemos, né, pessoal? Depois vamos responder as mensagens aqui. Fique à vontade para interagir com a gente. Compartilhe, acesse as nossas redes sociais, fiquem à vontade. O assunto de hoje é pertinente à arte da comunicação, nada mais é do que estamos fazendo, que é a comunicação, uma live, né, redes sociais, que é a comunicação, né, pessoal? E a comunicação também ela é usada, vamos falar aqui, ó, ela é essencial em todas as áreas da nossa vida, tá? E seja trabalho, relacionamento ou redes sociais, como já falei, né? E ela pode ouvir ou falado, né? Entender e transmitir uma mensagem, comunicação. E sobre os meios, os jeitos de comunicação, é variado, né? Conforme, vamos se dizer assim, conforme a ocasião. Um lugar onde a gente vê a comunicação com eficiência, podemos dizer assim, seria, né? Seria eficiência, eficácia, seria no meio político, né, pessoal? Comunicação na política ela é fundamental, ela para que possa ser houver conexões entre líderes, reuniões com o povo, né? Você pode ver que na época de eleição, né, quem lembra daqueles antigos comício, showmício, né? Aquelas comunicação que eles tinham antigamente, hoje é mais usado a mediática, que é a TV, né? Que se faz mais em programas, né, de TV. Hoje eles fazem os seus discursos, falam sobre seus projetos lá, planejamento sobre a campanha, né? E ela ajuda também na política sobre propostas, né? E ações que serão transmitidas. A comunicação deles é infalível, tá, gente? Para falar com o povão ou determinado grupo, né, que eles querem atingir, a comunicação deles, eles usam todos os meios, né, a verbal, a não verbal, a escrita, a imediata, vamos se dizer assim, e é um grupo onde eu vejo que eles não deixam desejar a comunicação, tanto é que para eles conseguirem se reelegerem, eles trabalham muito a comunicação deles, né, no que eles vão falar. Hoje se usa muito como narrativa, né? A narrativa que vamos usar. A narrativa nada mais é do que a comunicação, né, pessoal? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, não. É boa noite. Boa noite, já são 18h36. Boa noite quem está entrando na nossa live. Hoje o assunto é pertinente à arte da comunicação. Estamos falando comunicação, já falamos algum aspecto da comunicação e agora estamos falando comunicação no meio político, né? De como é usada a comunicação na política. E a comunicação ela se transforma conforme o cenário, tá, pessoal? Conforme o cenário que vai aparecendo, eles vão mudando a comunicação que eles usam. E isso eles sempre têm trabalhado muito. Nós usamos a comunicação em vários aspectos da nossas vidas, né? Trabalho, escola, dia a dia, uma conversa com o vizinho, conversa com o filho, conversa com a família, até conversa com o cachorro, né, gente? Tem gente que se comunica com os cachorros, com os animaizinhos, né? Vai entender, né? Mas tudo bem. Comunicação faz parte da comunicação, né, pessoal? Para que vocês entendam, a comunicação ela vem já desde os tempos antigos, né? Que lá nos tempos antigos o pessoal usava as escritas em rochas, pedras, né? Comunicação escrita é um meio de comunicação. E então essa comunicação ela vem se estendendo ao longo do tempo.
Boa noite, pessoal. Fiquem à vontade. Carmelita, tem assistido a sua live. Que tal dar um oi? Oi, Carmelita, tudo bem? Obrigado por participar de nossas lives. Tem mais alguém? O Leide Santos entrou também, pessoal. Que tiver vontade de interagir, fique à vontade. Tá? Aqui é uma live aberta para que possam se falar sobre o assunto. Tá? Lembrando que ninguém aqui é um expert do assunto, né? Mas gostamos de se comunicar e falar dos assuntos pertinentes, tá? Há tempos atrás houve uma mudança na ortografia, né? Que nada mais é a escrita e também na pronúncia, né? De algumas palavras, né? Também comunicação, tá, pessoal? Mudança na comunicação. E hoje temos determinados grupos, tá? Que eles usam certos pronúncia, né? Mudando a ortografia. Isso também é comunicação, tá? Pessoal, o que estou falando aqui não é referente ao aspecto comunicação, tá? É o que eu sempre digo nos assuntos que eu falo aqui na nossa live. Não é defendendo o lado A ou condenando o lado A, lado B. Estamos falando sobre o aspecto do assunto pertinente. E o assunto de hoje é comunicação. Então, isso faz parte da comunicação, como a alteração na pronúncia das palavras, né, pessoal? Mudando o pronunciamento, a vocalização, vamos se dizer assim. Então, é uma comunicação que eles adaptaram, mudaram, né? Se é certo, se é errado, não é a questão aqui que estamos falando sobre comunicação. E também tem aquelas pessoas que se dizem, eu me sinto um animal, um animalzinho, sei lá o que, né, gente? Deixa pra lá, né? Mas isso se chama expressão corporal, né? É um meio de se expressar também, uma comunicação, né? Comunicação corporal, né? É um meio de se expressão. A comunicação é você se expressar. São 18h40, estamos falando de comunicação, já falamos vários tipos de comunicação, né? Lembrando que a comunicação é uma forma antiga, né? De se interagir, se expressar um com o outro, um ser humano um com o outro, né? Ela veio desde os tempos primórdios lá, né? Desde os tempos da caverna, onde o pessoal se comunicava através das escritas, né? Nas pedras, né? E com o passar do tempo ela vem se modernizando, se alterando, através de grupos de pessoas, né? E conforme o determinado cultura ou grupo, né, a comunicação ela pode haver alterações. Falamos aqui um pouquinho da comunicação na política, né, que é infalível, né, que no meu ponto de vista, é um dos meios onde que é mais usada a comunicação e eles usam ela com maestria, né, para poder ter o poder do convencimento do receptor, né. A comunicação também ela pode ser usada em várias profissões. Uma delas que é mais usada a comunicação é a de vendedor, né? Podemos dizer que os vendedores hoje eles têm que ter uma boa comunicação para que de locutor para receptor possa haver uma aceitação, né? Como quando a gente fala de um produto, né? Um vendedor fala de um produto, né? O poder do convencimento, né? A boa comunicação ela tem um poder de convencimento infalível, tá? E faz com que a pessoa, né, adquira um determinado produto, um determinado móvel, um determinado bem, né? Bens. E usando a boa comunicação, né? Que a comunicação verbal, a escrita ou expressão corporal, ela faz com que ocorra uma boa venda, né? Na questão do vendedor, né? O professor, né? Usa a comunicação
e muito, né, para expressar o conteúdo, para falar o conteúdo, explicar, né? E no dia a dia, né, nós usamos, né, como eu já tinha falado antes, através do convívio com a família, com várias pessoas. Eu até brinquei, né? Até o animalzinho a gente se comunica, né? O cachorrinho, né? Pois é. E isso é comunicação, pessoal. E vocês? O que vocês falam, têm a dizer da comunicação? Como que está a comunicação de vocês? Vocês tinham conhecimento do surgimento da comunicação? A comunicação foi desde os primórdios lá. Já tinham conhecimento sobre o assunto? Tá, gente? Eu tô olhando aqui porque tem as mensagens aqui no painel aqui. E é sempre bom a gente falar sobre os assuntos pertinentes. Que hoje estamos falando comunicação, a arte de se comunicar. Interagir também é se comunicar, pessoal. Tem alguma pergunta? Alguém pretende perguntar algo? Obrigado a quem entrou. Boa noite quem está entrando. Fiquem à vontade para interagir com a gente. Oi. Margarida Rodrigues entrou. Quem mais entrou aqui? Vamos lá, pessoal. Se interagem, se comuniquem comigo, pessoal. O assunto de hoje é comunicação. Opa, opa, opa. Raimunda, Margarida. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem à vontade para adentrarem a nossa live. Hoje o assunto é a arte da comunicação. É um prazer estar falando com todos sobre esse assunto. Já falamos vários assuntos em algumas lives anteriores, né? Já falamos sobre neoliberalismo, sobre ética. O que mais já falamos? Falamos de vários assuntos e hoje o assunto pertinente é a arte de se comunicar. Compartilhe essa live, não se esqueça, compartilha. Se inscreva no nosso canal do TikTok, é onde eu faço essa live. Deixe a sua pergunta, compartilhe comigo algum assunto que vocês acham pertinente para nós poder falar na próxima live ou no próximo momento ou oportunidade que possamos, né, discutir. Se comunicar, né, pessoal? Não é discutir, né? Se comunicar, né? Falar um pouquinho. A live é aberta. Né? Fiquem à vontade. São 18h46. E é isso, pessoal. Vamos finalizar hoje essa live, né? Já falamos sobre o nosso assunto. Um assunto muito pertinente, né? Que é o que nós mais usamos, né? E sempre é bom se comunicar. E esse assunto é usado de várias maneiras, né? Através da escrita, da fala, da expressão corporal. Esse foi o assunto de hoje. Agradeço a todos que participou, né? Que possamos nos encontrar na próxima live, né? Compartilhem essa live, fiquem à vontade para compartilhar, para divulgar essa live. É um assunto de comunicação. E espero vocês na próxima, tá, pessoal? Fique com Deus, uma ótima sexta-feira. Lembre-se, a comunicação é essencial em nossas vidas e a arte de se comunicar é a melhor maneira
para evitar conflito, para resolver conflitos e também para acessar novas portas, né, pessoal? Fique à vontade para compartilhar essa live e que possamos nos encontrar na próxima. Até mais, valeu!